Olá, tudo bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o infinito, maravilhoso e grandioso amor do nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre todos aqueles que você ama, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você esteja tendo um dia tremendamente abençoado, dia que as soluções daquilo que você esteja passando estejam diante de você, diante dos seus olhos, ao alcance das suas mãos. Eu espero que para você que precisa, as portas estejam se abrindo, que Deus esteja sempre adiante de você, que Deus esteja sempre no controle de tudo. Eu quero te lembrar que Jesus te ama muito, Deus te ama muito, a sua vida é um projeto de Deus. Nunca se esqueça disso. A sua vida é um projeto de Deus. Bem, hoje eu quero conversar com você sobre um texto que está no livro de João, no capítulo 11. Livro de João, capítulo 11. Esse texto ele fala sobre a morte de Lázaro. Aliás, esse capítulo ele trata da morte de Lázaro, ele trata de Jesus consolando as irmãs de Lázaro, e ele trata também de Jesus ressuscitando Lázaro. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 45. E eu queria tirar algumas lições desse texto com você hoje. A palavra de Deus ela nos diz assim, a partir do versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E aqui eu já quero tirar uma primeira lição. Um lembrete que a palavra de Deus sempre faz questão de deixar para nós. Lázaro, aquele a quem amas. Deus nos ama. Jesus nos ama. Deus se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Jesus se preocupa conosco nos mínimos detalhes. E Ele nos ama incondicionalmente. Não importa como você está, não importa o que você esteja fazendo. Deus pode não gostar daquilo que você faz, das suas atitudes, mas isso não impede que Deus te ame de forma incondicional. E a prova disso foi que Jesus morreu na cruz para justamente nos limpar, nos redimir e apagar tudo aquilo de errado que nós fazemos. Basta que a gente se arrependa e entregue a nossa vida a Ele. Bem? Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. E eu gostaria que aqui nesse versículo você prestasse bastante atenção
que Jesus fala que a doença não acabará em morte. Veja bem, Jesus em momento algum está dizendo que Lázaro não morreria. Muitas pessoas acham que a palavra de Deus se contradiz. Por quê? Porque nesse versículo 4, Jesus diz que a doença não acabará em morte. E mais adiante, Jesus fala para os discípulos: Lázaro morreu. Só que aqui no versículo 4, Jesus está dizendo que aquela situação não acabará em morte. Mas isso não significa que Lázaro não morreria. No versículo 4, então, diz: Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Existem várias coisas que nós passamos, várias tribulações, vários problemas, e que Deus vem e intervém e dá a solução, faz o milagre, retira um diagnóstico de um câncer, trata a doença, cura o paralítico, cura o cego, cura a surdez, para glorificar o seu nome, para que o seu poder e a sua glória sejam demonstrados no meio do povo, para que haja fé. Essas coisas acontecem para que aumente a fé do povo e que o povo venha a crer que Deus é poderoso para fazer, como diz a palavra, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. No versículo 5 diz: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Qual a lição que nós tiramos aqui? Aqui nós tiramos que as coisas acontecem no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Não é quando nós queremos. Não é quando, sabe, Deus não é um drive-thru. Deus não é um delivery de comida que você liga, pede e a comida chega meia hora depois. Não. Deus não é um garçom que vem trazendo aquilo que você pede na hora que você precisa. Não. Tudo que Deus faz tem um propósito. E esse propósito nunca diz respeito somente a nós. Sempre as coisas que Deus faz sempre diz respeito ao reino de Deus, ao corpo de Cristo, à comunidade, ao povo de Deus. E tudo é feito no tempo de Deus. Depois disse aos seus discípulos, no versículo 7, Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu, O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E aqui eu reforço que o tempo de Deus não é o nosso tempo.
As coisas de Deus não são as nossas coisas. Lá no versículo 4, Jesus disse que aquela situação, aquela doença de Lázaro, não acabaria em morte. Mas aqui diz no versículo 14 que Lázaro, naquele momento, tinha morrido. E no versículo 15, para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. No versículo 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Existe um motivo para que Jesus chegasse até Lázaro depois de 4 dias que ele já havia sido sepultado. Naquela época, as pessoas tinham a crença de que qualquer sacerdote poderia ressuscitar um morto até o 3º dia. Depois do 3º dia, ninguém conseguiria mais ressuscitar aquele morto. Somente poderia acontecer se fosse um milagre da parte de Deus. Por isso que Jesus chega após Lázaro ter sido sepultado 4 dias depois. No versículo 18 a gente vê: Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A nossa velha mania, o nosso velho costume, né? De uma forma sutil, cobrar uma atitude da pessoa que está vindo nos visitar ou nos consolar. Ah, se você tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. Ah, se você tivesse saído mais cedo, você não teria se atrasado. Ah, se. Ou seja, sempre tem uma desculpa, sempre temos um porém para poder, de uma forma sutil, cobrar alguma coisa da pessoa que está vindo nos ajudar. No versículo 22, Marta continua dizendo: Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ou seja, Marta aqui estava falando quando no último dia os mortos vão ressuscitar para a vida eterna. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aqui eu aproveito para lhe fazer a mesma pergunta. Você crê realmente na vida eterna? Você crê realmente na ressurreição dos mortos, na volta de Jesus? No versículo 27, nós lemos assim: Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O Mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele.
Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, a atitude de Maria foi a mesma atitude de Marta, de uma forma sutil e educada, cobrar de Jesus o fato dele não ter ido lá mais cedo curar Lázaro para que ele não tivesse morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Ou seja, continuava a cobrança, né? Continuava a atribuição de culpa. Lázaro só morreu porque Jesus não impediu que isso acontecesse. No versículo 38, nós vemos assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E eu faço novamente uma pergunta para você. A sua fé permite que você creia a ponto de ver a glória de Deus na sua vida? A palavra de Deus nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Será que nós temos hoje fé suficiente para ver a glória de Deus na nossa vida? Ou será que nós só temos aquele sentimento para choramingar, reclamar, dizer que as coisas estão difíceis, os tempos estão difíceis? Disse-lhe Jesus: Não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o resto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. E aqui nós vemos uma grande lição. Sabe, nós precisamos que as nossas igrejas voltem a ter milagres, sinais, maravilhas, prodígios, poder de Deus, para que as pessoas vejam esses milagres, esses sinais e creiam, acreditem.
tenham a sua fé renovada. Os sinais e as maravilhas feitas por Deus no nosso meio, através do Espírito Santo que nos enche de poder, eles servem para aumentar a fé do povo. As curas, as bênçãos, os sinais que acontecem na igreja, elas servem para aumentar a fé, para que o povo creia. Nós precisamos voltar a ter esse movimento do Espírito Santo dentro das nossas igrejas. Existem diversas igrejas que têm esse movimento, mas a grande maioria das grandes igrejas do Brasil, hoje em dia não tem mais. Nem batismo com o Espírito Santo tem mais. E nós precisamos que esse enchimento do poder do Espírito Santo sobre o povo de Deus volte a acontecer. Eu queria perguntar para você nesse momento, como que está a sua fé? Eu queria fazer para você a mesma pergunta que Jesus fez para Marta, para Maria. Eu não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Sabe, nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos entender que ouvindo a palavra de Deus, vendo as maravilhas que Jesus fez durante o seu ministério, nós vamos aumentar a nossa fé e, crendo em Jesus, ver a glória de Deus. Ver a glória de Deus na nossa vida. Ver a glória de Deus na nossa família. Ver a glória de Deus no nosso casamento, nos nossos filhos, no nosso emprego, na provisão da nossa casa. Ver a glória de Deus naquilo que nos falta, porque será suprido. Ver a glória de Deus numa doença da qual nós tivemos um diagnóstico que não esperávamos. E, para a glória de Deus, fomos curados. Sabe, todo começo de ano eu procuro fazer o check-up de saúde normal que a gente faz anualmente. E esse ano eu tive muito boas surpresas. Eu fui fazer, por exemplo, um exame de tireoide. Eu tinha 2 nódulos na tireoide e os nódulos simplesmente sumiram. Então essas coisas fazem com que a nossa fé cresça ainda mais. A nossa crença em Jesus Cristo cresça ainda mais. Outro testemunho que eu estou tendo dentro da minha casa é a restauração da minha esposa, que está ou estava com problemas de mobilidade, não estava conseguindo andar e agora já está se levantando, já está se movimentando, já está fazendo exercícios com as pernas, já está recuperando a sua mobilidade. Jesus trabalhando em nossas vidas. Quando nós damos testemunho e quando nós damos liberdade ao Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Quando nós permitimos que as coisas sejam feitas no tempo de Deus, quando Ele deseja, porque Ele sabe qual é o melhor tempo. Nós vemos a glória de Deus. E não importa quem esteja ao seu lado. Não importa se as pessoas ao seu lado vão estar incrédulas, vão estar dizendo que ele já morreu, não tem mais jeito.
Não, para Deus não existe impossíveis. Tudo é possível àquele que crê. Se você acredita, tudo é possível. E eu queria que você, nesse instante, acreditasse que tudo é possível para você, para a sua família, para a sua casa. Basta que você se entregue a Jesus, que você se entregue a Deus, que você busque um relacionamento com Deus verdadeiro, íntimo, e você verá a glória de Deus. Bem, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. O grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre as pessoas que você ama, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você faz, sobre a sua empresa. Que você seja tremendamente abençoado. Glória a Deus. Dê o seu ok, o seu joinha, o seu gostei. Se você desejar, assine o canal. Pegue esse vídeo. Seja um missionário de Deus. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Compartilhe essa mensagem nas redes sociais que você tem. Faça com que essa mensagem chegue a todas as pessoas que você conhece, que você ama, que você quer bem. Coloque os seus comentários aqui embaixo. Bem, glória a Deus pela sua vida. Que você seja tremendamente abençoado. Abreijos para você e até o próximo vídeo.